Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo de hoje é um vídeo que eu vou gravar com muito prazer, porque eu li a história e foi uma história que me chamou muito a atenção e me deixou muito feliz com o resultado, porque é uma história que ela se passa 10 anos no passado. E quando eu for contar, vocês vão entender o que eu estou dizendo e por que eu fiquei feliz e por que eu gostei desse relato. Vocês já vão entender. Antes, eu vou ler os títulos aqui da nossa capinha, não é? Como de costume. Bom, o título é o seguinte: O melhor relato de traição de todos os tempos. Eu achei. Eu ranqueei esse relato como o melhor de todos. E coloquei mais alguns títulos que servem para enriquecer esse relato que eu vou falar para vocês. Desrespeito e ingratidão. E o outro, maldição e loucura. Quando eu for contando o relato, eu vou explicar o significado dessas palavras aqui no contexto desse relato. Antes eu tenho que comentar uma coisa com vocês aqui. Todo mundo deve conhecer algum casal que estão juntos desde o início, ambos foram primeiros um do outro, tipo pessoas que nunca tiveram outras pessoas. Então tem casais desse tipo, não é? E a gente sabe que alguns desses casais podem se manter fiéis para sempre, outros podem os dois se traírem, em outros casos, o que é mais comum, um dos dois trair. Sim, então eu separei aqui alguns tipos de casais para a gente poder falar aqui na introdução antes de eu começar a ler o relato. Tem o casal que é fiel, 100% fiel. Tem aquele casal que é infiel, os dois atacam para todos os lados. Tem o casal verde, aquele casal inexperiente que está aprendendo. Aí, se tiver mais influências, se tiver pensamentos errados, se tiverem incertezas, podem cometer o ato da traição. Porque é bom a gente se envolver num relacionamento se a gente tiver certeza que a gente gosta da outra pessoa. E também é bom ter certeza se a outra pessoa gosta da gente. Porque a gente vê muitas pessoas com uma certa facilidade de ter pretendentes. O que acontece? Isso é mais comum com as mulheres. As mulheres estralaram os dedos, sempre tem uma fila de homens. E para acontecer isso com os homens, deles terem muitas mulheres à sua disposição, eles precisam ter dinheiro, muita beleza, serem famosos. Então, para o homem já é mais difícil. Mas mesmo assim, tem homens comuns que conquistam, que são conquistadores, que chamam a atenção. Isso varia muito com relação ao gosto que algumas mulheres têm. Esses dias eu vi um caso de um cara famoso que a esposa terminou o casamento com ele, e eram cristãos, só que ela alegava que ele era perfeito demais para ela. Olha só, isso não faz sentido nenhum, não é? E hoje em dia ela está com um cara horroroso, o ex dela era um galã, ele agora também está com uma outra mulher, a mulher parece gostar muito dele, ele também muito da mulher, mas eu tive a impressão que ele não era tão perfeito assim. Vai ver, ela queria um cara que tivesse um maçarico do Incrível Hulk, né? Desse tamanho assim, né? Maior do que a tela aqui do celular e a tela da televisão que vocês estão vendo aí. Eu tenho a impressão que ela queria algo em torno de uns 50 centímetros, mais ou menos, se é que vocês me entendem. Então eu imagino que seja essa a situação. Pode ser isso. Então, quando a gente não tem certeza, se você, mulher, quer um cara que seja com certas características, é bom que durante o relacionamento da paquera, namoro, você pergunte ao cara: vem cá, meu filho, você é salário mínimo ou
salário extraordinariamente grande. Então, vai perguntando os gostos que você tem. Você tem que demonstrar aquilo que você quer. Se não for o cara, infelizmente a vida é assim. Porque muita gente alega que não deu certo porque a pessoa não tinha os atributos que ela queria. Mas o namoro é para isso. Vocês conversando, vocês vão se conhecer profundamente. Então aí você vai saber se as características físicas são do seu agrado, se a personalidade da pessoa é do seu agrado. Então você vai casar com uma pessoa que forma um conjunto de coisas que são do seu agrado e vice-versa. A outra pessoa também vai escolher você pelos mesmos motivos, as qualidades que a pessoa deseja em alguém. Então eu separei, tem o casal maduro, que em muitos casos são fiéis, né? Tanto o marido quanto a esposa, mas tem aqueles casos que um dos dois não é fiel. Tem aqueles casais onde um dos dois já teve muitas experiências e a outra parte não. Então aquela outra parte pode começar a ter curiosidade de ter relacionamentos, porque não teve experiência nenhuma. Então é bom, como está na Bíblia, que diz que os dois têm que se conhecerem. A Bíblia diz algo como você escolheu uma pessoa, a pessoa te escolheu, e vocês dois sendo o primeiro um do outro. É basicamente isso. É claro que até na Bíblia existem exceções. Tem gente que casa de novo, fica viúvo, o casamento não dá certo. Então tem muitos casos, tanto na Bíblia quanto na vida real, que a gente pode entender que as pessoas necessitam ser felizes e necessitam ter um outro alguém para participar dessa felicidade. Todo mundo entende isso. Aqui eu não estou criticando nem dizendo que não pode ser. Eu só digo para vocês que a gente tem que escolher as pessoas pelos motivos certos, para no futuro não se arrepender da escolha que fez, por causa do motivo errado. Então, especifiquei isso daqui sobre os casais. A gente vê tanta coisa, né? A gente vê casais que têm relacionamentos abertos, muitos parecem ser felizes. É por isso que eu não gosto de julgar ninguém, porque a gente não sabe a história de vida de cada indivíduo. A gente não sabe o que as pessoas passaram. A gente não sabe. A decisão tem que ser de cada um de nós. E mais uma vez, mulheres, evitem joguinhos. Eu vejo muitas situações onde as mulheres têm muitas possibilidades, muitas opções, e elas ficam confusas. E às vezes, nessa confusão, elas perdem um homem bom. Acontece com homens também. Quando um homem tem muitas opções, às vezes ele vai naquela opção errada. Ele deixa escapar uma boa mulher. E quando eu falo essas coisas aqui, tem muitas mulheres que seguem o canal que concordam com as coisas que eu estou falando. É claro que tem uma meia dúzia de pessoas que discordam, mas acontece. Eu respeito a opinião de todo mundo. Inclusive tem alguns vídeos, quando eu condeno, falo mal da traição, algumas pessoas estão dando dislike, não é? Achando que vai me prejudicar. Bom, você vendo o vídeo pela metade ou só uma parte, o YouTube desconsidera quando a pessoa dá dislike, porque você não viu tudo. Como você pode julgar um vídeo se você não viu tudo? E se você ver o vídeo todo e der o dislike, o YouTube vai entender que você não gosta desse tipo de vídeo e não vai te indicar mais. Aí depois você vai ficar me procurando na rede social, aqui no YouTube, tentando me achar para ver meus vídeos. É assim que vai funcionar. Você não vai me prejudicar. Dislike não me prejudica. Então, muito obrigado também pelos dislike, tá? Beijo no coração de vocês. Bom, quem puder, inscreva-se aí no nosso canal para nos ajudar. Muitas pessoas assistem e eu vejo aqui no meu canal que a maior audiência que eu tenho são de pessoas não inscritas no canal. Pessoas que vêm acessar o meu canal para assistir e não querem me ajudar se inscrevendo.
Então eu vejo uma certa maldade aí por parte dessas pessoas. Então é só curtir, curte os vídeos, se inscreve e a gente vai interagindo, vocês vão me ajudando a melhorar o canal. É só isso. Eu preciso de vocês e vocês de mim. É assim que funciona, é um ajudando o outro. Bom, esse relato que eu vou contar, quando eu comecei a ver, pareceu mais do mesmo. Mas como eu fui vendo a história se desenrolar, e essa história, gente, o cara contou, resumidamente, uma história de mais ou menos 10 anos. Era um casal ali na faixa dos 40 anos, a esposa eu acho que tinha 38 anos, eles tinham 4 filhos, sendo 3 meninos, presta atenção, e uma caçula de 4 anos, uma menina. Um dia, esse marido, ele chegou em casa e a filha dele mais nova veio mostrando um desenho que ela fez. E ela era uma menina muito talentosa. Ele sabia que ela tinha jeito com arte. E os desenhos dela eram assim meio fantásticos, né? Ela contou que tinha um amigo dela que era um monstro que comia os legumes que ela não gostava de comer. Aí ela desenhou, então ele achava que era muito fantasioso. Mas esse desenho específico foi o seguinte: ela desenhou a mãe no carro, ela também estava no carro, e no volante estava o tio dele, que é o tio caçula dele, era bem jovem. E ele ficou encucado com aquilo. Ele pensou: peraí, por que, que a minha esposa está no carro com o meu tio? Eles não saem juntos, eles não têm nem amizade. Ele ficou com aquilo na cabeça. Aí logo nessa semana, no dia seguinte, na verdade, teve uma festa em família, todos estavam lá, e eles chamavam, consideravam muito esse tio também. Todo mundo gostava muito desse tio. Ele era brincalhão, amigo de todo mundo gostava. E ele era bem tratado por todos. É por isso que eu falei em desrespeito e ingratidão. E vocês já vão entender. Só que ele ficou de olho na festa. Durante a festa, todo mundo conversando, as pessoas iam se chegando, e ele observou que a esposa dele e o tio dele estavam trocando olhares, mas ele se fez de bobo. Ele fingiu que não estava percebendo nada. E num determinado momento, ela foi para um canto, ali na visão de todo mundo, e o tio foi conversar com ela, os dois conversando, quase colados um no outro, e o tio metendo a mão no ombro dela, fazendo um carinho no ombro dela. E ele prestou atenção nisso tudo. Durante essa festa, foi todo mundo indo embora e tal, ele pegou, né, a família dele ficou ali, o pai, a mãe, a irmã dele também, e os outros foram embora. E ele ficou ali, a esposa dele também com as crianças, e ele falou o seguinte: eu vou precisar sair, já volto já, é rapidinho para levar vocês para casa. Ele tinha uma empresa, a empresa dele estava crescendo muito, ele estava ganhando muito dinheiro, era muito trabalhador, bom marido, bom pai. Ele saiu dali e foi até um investigador particular, um detetive, e falou tudo. Deu os passos da esposa, endereço onde ela ia, trabalho, essas coisas todas, porque ele estava desconfiado. Aí o que aconteceu? Ele voltou, pegou a esposa, foi para casa e continuou a vida normal, normalmente. Gente, vocês não vão acreditar. O detetive colecionou fotos e fotos. Isso aí, desse dia que tinha acontecido, já tinha passado ali mais ou menos umas 2 semanas. E ele pensou: agora eu vou ter que mostrar isso para a família, tudo o que está acontecendo. A irmã dele chegou nele e falou que iria fazer um anúncio numa festa familiar. E esse anúncio, se eu não me engano, nem foi muito abordado, mas eu acho que ela iria avisar que estava grávida, a irmã dele. Aí foi fazer essa festa, ele quietinho, ele iria mostrar as provas do que tinha acontecido nessa festa. E todo mundo lá se divertindo, na mesa de jantar, comendo, bebendo, a esposa dele assim, ele percebendo as trocas de olhares entre o tio e a esposa. Aí a irmã dele iria fazer o anúncio, mas ele pediu licença, levantou e falou assim: mas antes, eu tenho que fazer um anúncio para vocês. Eu tenho que dividir uma coisa que eu descobri com todos vocês aqui. E vou aproveitar essa festa da minha irmã, se ela me permitir. A irmã dele conhecia muito bem ele, sabia que era algo sério e permitiu.
ele foi e colocou as provas na mesa e disse o seguinte: eu descobri que a minha querida esposa está me traindo com o meu tio. Todo mundo ficou se olhando, assustado, olharam para eles com cara de raiva. A esposa dele abaixou a cabeça e ficou olhando para o copo de refrigerante na mesa. E o tio se levantou, mitidão, arrogante, querendo enfrentar ele. Aí o pai da vítima, do homem traído, o pai dele foi e falou o seguinte: ô, você senta aí e cala a boca. Falou com o irmão dele. Ele era o mais velho, né? Mandou o irmão sentar quietinho para falar só na hora que perguntassem a ele. Aí o cara, contrariado, sentou e o marido continuou falando. Bom, eu descobri, contratei um detetive e tá aí as fotos dos dois entrando em vários motéis pela cidade e eu tô aqui mostrando para vocês que eu vou me separar e qual o motivo disso. Aí começou o cara a querer levantar de novo, aí ele ia para cima do cara também. Aí a família foi tirando o cara, os sobrinhos, tinha um monte de sobrinhos, tinham vários irmãos e foram tirando ele. Bom, eu tenho que cortar esse vídeo aqui. A única coisa que eu discordei dele foi justamente nesse fato aí. Veja bem, pode acontecer traição. Um parente nosso fazer algo desse tipo com a gente, sacanear a gente desse tipo. Mas a arrogância do cara, não me importa se é tio, irmão, primo, filho, faz um negócio desse comigo, eu posso garantir para vocês, não vou fazer violência assim, não vou tirar a vida de ninguém, tá, gente? Eu sou uma pessoa da paz, apesar de praticantes de artes marciais desde criança. Mas, digamos assim, para vocês que são inteligentes, e eu sei que vão entender, ele vai permanecer a vida dele podendo namorar, ter casos, bater virilha, só que de costas. Porque não tem como um homem castrado e sem um maçarico fazer isso, né? Entenderam o que eu faria, né? Tenho certeza que vocês entenderam. Mais ainda pela afronta do tio, pelo desrespeito. Ele quis posar que era mais homem do que o sobrinho. Então isso é algo, para mim, inaceitável. Então foi a única coisa que eu discordei dele. Mas, lembre-se, o que ele fez, sem querer e sem maldade, foi uma jogada de mestre. Porque não existe nada pior para quem trai do que ver a outra pessoa feliz e realizada. A pessoa que trai pode até estar feliz com alguém, mas ela vai lembrar que traiu alguém, magoou alguém, sacaneou alguém, mas aquele alguém superou, subiu na vida, melhorou como pessoa, ficou mais rico, encontrou alguém melhor. Aí a pessoa que traiu vai perceber que o erro da relação era ela. Era aquela pessoa que era errada. E a mulher ali quietinha. Antes do tio sair, o pai do rapaz perguntou a ele: há quanto tempo vocês estão de caso? Aí o cara falou 3 anos, que eram amantes há 3 anos. Só que a esposa do rapaz, na hora, interrompeu e falou: 3 anos não, eu sei que eu errei. Aí ela disse que ela sabia que estava errada porque estava traindo, mas não eram 3 anos, eram 2 meses que eles estavam de caso. O cara, quando falou 3 anos, olhou para a cara do sobrinho com deboche. Olha só, é por isso que eu estou falando para vocês. Debochado, cara. O cara estava mal pra caramba, sofrendo. Foi traído pelo tio e pela esposa, mãe dos filhos dele. Então o cara fazer isso era muita tortura. A família foi se afastando, foi saindo. Ela permaneceu alguns dias na casa, mas ele não estava aguentando, porque ela toda hora estava dizendo que ela iria fazer de tudo para recuperar o casamento. Ela falou: por favor, não destrua a nossa família. Aí ele disse para ela: quem destruiu a nossa família foi você, quando você me traiu. Agora é cada um para o seu lado. Não adianta. E ela todo dia falava para ele que iria fazer de tudo, iria aceitar tudo que ele quisesse. Ele poderia ter casos, ele poderia ter várias amantes, que ela não ficaria com mais ninguém e faria de tudo, tudo que ele quisesse. Ele mandaria nela. Ela disse que ele iria controlar tudo na vida dela, mas ele não aceitou.
Alguns dias depois ele mandou ela para um apartamento, ela não queria sair, a irmã dele, as primas, a família conseguiu convencê-la, aí foram arrumando bolsas para ela, mas ele já tinha preparado uma mala para ela, e na mala ele colocou o papel do divórcio para ela assinar. E enviou. Quando ela estava nesse apartamento, que ela abriu a mala que ele preparou, ela viu os papéis do divórcio. Aí ela entrou em pânico. Começou a chorar, gritando, dizendo que queria voltar para casa, dizendo que não poderia viver sem o marido, que era o amor da vida dela, que ela se arrepende muito, que ela vai fazer de tudo para conquistar ele. Aí convenceram ela lá a ficar. Ela ligou para ele e disse que queria fazer terapia de casal para tentar salvar o casamento. Ele disse que aceitava fazer a terapia com ela, mas que ela deveria assinar os papéis do divórcio porque ele iria se separar dela. Ela entendeu que não tinha volta, ela conhecia ele, ela sabia do temperamento dele, que ele era reto e firme, ele não tinha conversa fiada, não tinha meio termo, ele era de palavra. E acabou aceitando. E ela, todo dia que ele levava as crianças para o apartamento dela, ou ela ia pegar na casa deles, na antiga casa, ela falava que iria conquistar ele de volta, que ela iria reconquistar o amor da vida dela. E ele dizendo para ela seguir a vida dela, tentar ser feliz com alguém. Ele disse para ela o seguinte: por que você não tenta ficar com o meu tio? E ele sabia que esse tio estava tentando entrar em contato com ela. A família toda falava, mas ela dizia para o cara para não procurar mais ela, que ela iria chamar a polícia. E vocês não vão acreditar. Agora, nesse momento que ela estava separada, era o momento dela ficar com o tio dele. Se ela queria tanto ficar com o tio dele, traiu, por que ela não fica agora? Mas vocês sabem o que ela fez? Todos os quadros que tinha na casa antiga deles, que eles moravam, dela com o marido, dos dois juntos, ela pegou todos esses quadros, todos esses retratos e enfeitou o apartamento dela todinho. Tinha fotos dos dois juntos até no banheiro, em todas as partes, porque ela dizia que iria reconquistar ele. Vocês não têm noção do que eu estou falando. Ela começou a fazer academia de mulher, só de mulher, não tinha homem. Ela evitava ambientes com homens, ela não queria saber de ter homem nenhum no local. O trabalho dela só eram mulheres, salão de beleza, ou se tinha algum homem, eram homens mais delicados, não é? Mas ela não queria saber de contatos com homens para provar para o ex-marido agora que ela estava tentando se endireitar, que ela nunca mais iria trair, que ela iria recomeçar a vida junto dele de novo, de uma forma correta. O que ela deveria ter feito na época que estava casada, ela estava fazendo agora, nesse momento. Olha só que doideira, cara. Que loucura. O respeito por ele que ela tem agora era o respeito que ela tinha que ter. Da mesma forma, o respeito que ele tinha por ela, ele perdeu. Porque ele não confia mais nela, não tem como confiar mais, perdeu o respeito, perdeu a confiança, perdeu tudo. Ela destruiu o casamento deles, ela destruiu a vida dela, porque a dele não. Sabe por quê? Um ano depois que eles se separaram, ele começou um relacionamento com uma moça que era mais nova, mas que era infértil, não poderia ter filhos. Então ele começou esse namoro com essa moça, que se deu super bem com os filhos dele, sabia da situação, tem contato com a ex-esposa dele até hoje, elas organizam festas juntas, mas até hoje, gente, ela diz que ele ainda vai voltar para ela. Ela fala todos os dias quando encontra ele. Ela nunca mais ficou com ninguém. E o tio, aquele tio sacana, ele foi tão humilhado pela família porque ninguém mais chamava ele, ninguém convidava ele. Os sobrinhos que foram casando não queriam a presença dele no casamento porque ninguém confiava nele também. Ele pegou a mulher do sobrinho e ele ficou daquele cara que era o mais legal de todos para o vilão. Ninguém mais queria contato. De tanta vergonha que ele passou, ele se mudou para uma cidade próxima. E vira e mexe tentava entrar em contato com a ex-esposa do sobrinho dele.
que na hora negava. Todos que chegavam, ele quer falar com você. Ela dizia, se ele entrar em contato comigo, eu vou chamar a polícia. Ela tomou um ranço do cara, mas veja bem, agora era o momento para ela ficar com ele. Por que ela não foi ficar com ele? Ela quis fazer o marido sofrer. Para quê? Não adiantou de nada. E sempre que ele ia levar os filhos, ela atendia ele, pedia para ele entrar, ele entrava, via as fotos espalhadas pelo apartamento dela, e ela dizia, você ainda vai ficar comigo, você ainda vai voltar para mim. Aí ele falou, eu estou tão feliz, e eu sugiro que você siga também a sua vida. O cara era tão bom que ele desejava a felicidade dela. Ele queria que ela encontrasse alguém e fosse feliz também como ele era. E ele casou com aquela outra moça, e a ex-esposa dele continuava falando que um dia ele ainda iria voltar para ela e que os dois seriam felizes. Bom, para ele eu só digo uma coisa. Se essa moça, a atual esposa, falecer, arrume outra. Se a atual esposa dele, por exemplo, largar ele, ele deve arrumar outra. Nunca aquela ex. E muita gente que já traiu aí vai ficar com raiva de mim agora. Não. Eu acho que, para o bem dessa mulher também, ela deveria procurar outra pessoa. Ela deveria reconhecer que errou, arrumar outra pessoa e nunca mais trair. É isso que eu sugiro para ela também. Essa história passou 10 anos de tudo isso que aconteceu. Ela continua sozinha até hoje. Ele, casado com essa outra mulher, já tem filhos maiores. Os filhos só descobriram o que a mãe havia feito depois que ficaram maiores, porque esse homem, ele não quis colocar os filhos contra a mãe. Olha só como esse homem é um cara digno. A caçula ainda não sabe, porque ela tem 14 anos, os dois mais velhos que já sabem do que a mãe havia feito, e a mãe pede perdão a eles até hoje. E ela dizia que ela não queria que os filhos fossem criados sem uma família. Mas a dor dela foi tão grande quando ela percebeu que a nova esposa do marido dela, que não poderia ter filho, tratava os filhos dele como filhos dela. E que as crianças adoravam ela, amavam ela. Aí quando ela viu que ele estava feliz, que ele estava com uma mulher linda, maravilhosa, parceira, fiel, companheira, amiga, aí ela viu o que ela tinha feito. Ela destruiu a vida dela. E o trauma foi tão grande que ela não conseguiu se recuperar. É sozinha até hoje. É o que eu coloquei no título. Maldição e loucura. Eu acredito que essa mulher seja louca. Ela ficou louca. E no relato ele conta também que a mulher dele tem por volta da mesma idade dele, diferença de 2 anos, mas atualmente, mesmo ela fazendo academia, mesmo ela se cuidando, ela está acabada. Ela tem feições de uma pessoa triste, de uma pessoa envelhecida, de uma pessoa angustiada, de uma pessoa torturada, porque ela trouxe maldição para a vida dela. E por outro lado, é a história que eu mais gostei, porque o cara se deu bem, é um cara feliz, é um cara bom de coração, é um cara que ajuda todo mundo, é um cara familiar, que mantém todos os parentes bons unidos, é um cara que quer ver as pessoas felizes. E isso aí não tem preço. Esse tipo de pessoa merece só coisa boa, merece só bênçãos. É isso que eu acho. E esse relato, eu não estou querendo botar medo em ninguém, não. Mas acredito que para uma pessoa que seja normal da cabeça, ter a culpa de ter feito mal a alguém e essa culpa ficando para sempre na nossa mente, isso deve ser uma tortura horrorosa, uma tortura horrível. E mais uma vez, pessoal, quando você não tem certeza se você está paquerando a pessoa certa, eu acho que primeiro você tem que se resolver consigo mesmo. É tipo assim, você está paquerando várias mulheres, você é homem. Se você não tem certeza qual delas você quer, é porque você está confuso consigo mesmo. Você realmente não sabe o que você quer de fato.
Então eu sugiro que você resolva primeiro o seu emocional, determine as metas que você tem, qual o tipo de pessoa que você quer e vá somente naquela mulher que você quer. É a mesma coisa que eu digo para vocês, mulheres. Não adianta vocês ficarem paquerando vários, porque pode ser que um dos homens que você está paquerando, indecisa, esse cara pode ser o cara certo, mas também é o cara inteligente, o cara esperto. E ele vai perceber que você está atirando para todos os lados, ele vai perceber que você está com dúvidas e ele vai se afastar de você. Isso acontece muito hoje em dia com muito uso de tecnologia, não é? Por exemplo, eu conheci uma pessoa esses dias que o perfil dela é bloqueado, é o perfil do Face. E eu só vejo os contatos dela que eu tenho de contato. Então, o que acontece? Parece que a pessoa quer esconder alguma coisa. Mas eu, por outro lado, não sei qual é a configuração do meu Face. Eu já devo ter mudado várias vezes, mas em alguma época, talvez eu tenha feito a mesma coisa e nem sei. Eu tenho que depois olhar as configurações lá. Hoje, inclusive, eu quase excluí o meu Face, porque eu estou com o pensamento de excluir o Face e o Insta. Vou permanecer aqui com o YouTube. Esse negócio de rede social é muito interessante, que às vezes a gente conhece pessoas legais, mas às vezes também a gente traz problemas para a gente, não é? Tem muitos fakes, muita gente que não é quem diz ser, muitos crimes virtuais, então essas coisas assim vão assustando a gente. Eu, por exemplo, já tenho 20 anos de internet. Então, se eu estiver conversando com você, por exemplo, e você estiver no telefone com alguém e as suas respostas forem vagas para mim, eu vou achar que você está ocupado, entendeu? Então, como eu não gosto de atrapalhar ninguém, eu vou me afastar para não te atrapalhar. Por exemplo, se a gente está conversando, né, um negócio sério nessas redes sociais, em qualquer uma, e você fica me dando respostas vagas. Eu escrevo vários textos e a pessoa vai respondendo com respostas curtas ou figurinhas. Então eu sei que essa pessoa está conversando com um monte de gente e não está interessada no papo que eu estou falando ali. Então eu vou me afastar também. Geralmente as pessoas vêm perguntando depois: o que eu fiz? Eu não estava ocupado, não, eu estava sei lá o quê, e sei lá o quê. Aí começa a dar um monte de desculpas, não é? Mas eu já tenho 20 anos de internet, então eu sei o que a pessoa está fazendo. Se a pessoa está ocupada, eu não gosto de atrapalhar ninguém. Eu sou desse tipo assim. Talvez parecido com o cara desse relato aqui, que era um cara consciente da sua capacidade mental, ele sabia só em observar as pessoas, as atitudes das pessoas, ele sabia reconhecer o que estava acontecendo. Acho até que ele demorou um pouquinho. E realmente, o caso dela com o tio dele foram ali quase 3 meses mesmo. Não foi mentira dela, não. Mas eu acho que ele demorou a perceber o que estava acontecendo. Eu geralmente já sou mais rápido no gatilho. Eu percebo com as atitudes das pessoas o que elas estão fazendo e o que elas estão pensando. Então, quando acontece coisas desse tipo, de pessoas passarem pela minha vida e se demonstrarem erradas, tendo atitudes erradas, mentindo, omitindo, eu não gosto de mentira nem de omissão, eu não gosto de omitir as coisas, eu falo tudo. Eu sou assim desse tipo. Eu não gosto de mentira. Você vai mentir? Mentira tem pernas curtas. Uma hora você descobre. Então eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. Quando eu percebo algo desse tipo, eu sei que tem algo de errado. E tudo isso serve para qualquer relação: amizade, contato profissional, romance, namoro, noivado, casamento, ou relacionamento entre famílias, o familiar. Quando se tem omissões e mentiras, tem algo quebrado, tem algo errado, tem segundas intenções. Então é melhor que a gente facilite a vida da gente e das outras pessoas também. Eu deixo o caminho das outras pessoas livres. O que eu posso dizer, que eu já falei em outros vídeos,
Eu não sei se tem alguém igual a mim. Eu procuro fazer as coisas certas. Eu gosto de ser perfeccionista. Eu gosto de agir de forma correta. E quando as pessoas não fazem o mesmo por mim, eu fico com o pé atrás. Espero que todo mundo tenha entendido aí que as coisas que eu falo aqui é para incentivar vocês a acertarem. Eu quero o bem das pessoas, até daquelas pessoas que não querem o meu bem. Eu faço a minha parte, eu faço o que eu posso fazer. O que eu não posso, eu deixo nas mãos de Deus. E tudo que passou, que Deus me livrou, eu agradeço. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para as meninas, eu deixo um beijo carinhoso. Para os amigos rapazes, eu deixo um aperto de mão. Se puder, para me ajudar, inscreva-se e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.